Obviamente é um assunto bem interessante. A gente começou o processo de notificar ele observando os protocolos internacionais, nesse caso a Convenção da Haia. Isso foi algo que, basicamente, ele não estendeu essa cortesia para a Rumble quando ele notificou a Rumble por e-mail. Mas a gente estendeu essa cortesia, observou os protocolos e fez as coisas direitinhos. Quando chegou no Brasil o processo, para notificar, simplesmente tem que ir para o STJ como parte do protocolo, que é para ser homologado e ser encaminhado para uma notificação. É uma coisa que acontece todos os dias, centos de vezes por dia, totalmente normal. No caso do Alexandre de Moraes, eles simplesmente travaram o processo no STJ. Colocaram em sigilo de justiça, qual é uma coisa estranha. Pediram para a PGR se pronunciar, pediram para a AGU se pronunciar. Quem se manifestaram contra notificar o Alexandre de Moraes num processo civil, onde ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Então, seja voluntariamente ou por pressão, temos diversas instituições brasileiras que estão trabalhando em conjunto para evitar que o Alexandre de Moraes seja notificado das ações da Rumble e Trump Media na Flórida. A gente não tem que necessariamente tolerar essa situação de forma indefinida e é possível a gente avançar com alternativas para notificar ele. Não quero me adiantar quais serão os passos a seguir, mas as empresas estão explorando alternativas em notificar o Alexandre de Moraes para que ele tenha que se disponibilizar à justiça americana ou, caso contrário, ele pode ser achado em rebeldia e o processo pode continuar sem ele. Muito bem, então os senhores já estão estudando alternativas e isso deve acontecer muito em breve, essa notificação, não é isso? Agora, como Exatamente. o senhor bem citou, em relação a pareceres do advogado-geral da União aqui no Brasil, do procurador-geral da República, blindando, né, o ministro Alexandre de Moraes, sabemos que algumas autoridades brasileiras já foram sancionadas aqui no nosso país. O senhor acredita que essas duas autoridades citadas, AGU e PGR, poderiam também ser alvo de novas sanções em fator desse tipo de blindagem, de manobra para travar um processo tão importante? Olha, não corresponde eu falar se eles deveriam ser alvos de sanções ou não. Isso é competência do governo dos Estados Unidos decidir quem que deveria ser alvo e como proceder. Mas o que a gente está fazendo é deixando bem claro e bem público o que eu acho uma manipulação, um abuso das regras internacionais para blindar Alexandre de Moraes de responder à justiça americana por basicamente ações que ele mesmo cometeu, que ninguém forçou ele fazer, né? Ninguém forçou ele a tentar censurar cidadãos americanos dentro do território americano, tentar censurar plataformas americanas dentro do território americano sem operações no Brasil. Essas foram ações que o Alexandre escolheu ir detrás em troca de quê? Vamos lembrar que ele tentou censurar contas da Rumble de Alan dos Santos, quem é amplamente conhecido. Você pode entrar no YouTube, você pode entrar no X, pode entrar em qualquer plataforma e Alan dos Santos está disponível em todo lugar. E a outra foi uma conta de Rodrigo Constantino, quem estava lutando contra câncer, e uma conta na Rumble que estava inativa desde dezembro de 2023, que tinha 8 vídeos. Então, foram provocações deliberadas com total intenção de fazer uma sinalização política, né? Essa é a minha interpretação, que ele não se importa com a jurisdição americana e que ele vai impor a vontade dela nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer pela entrevista e só fazer mais um questionamento rápido em relação ao que pode acontecer ainda com o ministro Alexandre de Moraes em relação a esses processos que envolvem as redes sociais,
Como terminaria o processo nesse sentido? Ele poderia ser punido de alguma forma, de acordo com as leis aí que regem em solo norte-americano? Claro, obviamente a gente está pedindo para a justiça americana danos e prejuízos, né, danos monetários, que o Alexandre teria que responder se ele for achado responsável por violar as leis dos Estados Unidos. Que eu não tenho dúvida que esse será o resultado. Aí ele seria responsabilizado civilmente com uma sentença de danos monetários pelos danos sofridos pela Rumble e a Trump Media. Perfeito. Bom, muito obrigada pelas informações. Conversamos com o advogado de Donald Trump, Martin De Luca. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.